Olá, amigos e amigas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Meio Termo. Este episódio 1 começa por falar em sustentabilidade. Achei importante falar sobre isto porque, para termos saúde, temos de manter o planeta também saudável, não é? Para ser mais específico, iremos falar sobre minimalismo, desperdício zero e outros assuntos relacionados com isso. E não poderia convidar pessoa mais indicada para conversar sobre esses temas do que a grande Ana Milhazes, que na minha opinião, e com certeza de muitos, é embaixadora destas ideologias em Portugal. Não é por nada que é fundadora do movimento Lixo Zero Portugal e também autora do livro Vida Lixo Zero, que foi lançado em janeiro deste ano. Ela também tem um blog, Anna Go Slowly, onde partilha as suas convicções, dicas e muito mais sobre esses diversos temas que irão ouvir neste episódio. Além disso, é instrutora de yoga e, além do desperdício zero, pratica e acredita também no minimalismo e slow living. Criou também um ficheiro onde compilou todas as lojas a granel do país, facilitando aqueles que procuram estas lojas, que querem encontrar lojas deste género próximos deles. Este ficheiro possibilitou depois também a criação de um site que é o agranel.pt. Estas lojas são importantes porque possibilitam que se compre a granel, não é? E fazendo com que haja menos lixo. A Ana também dá cursos, workshops e palestras nas áreas de sustentabilidade, mas também de yoga e desenvolvimento pessoal. Basicamente, é uma apaixonada pela vida e pelo planeta e é de uma humildade e simpatia fantásticos, que vão com certeza notar nesta conversa. Pronto, agora que já têm uma noção, vamos passar à conversa. Mais queria agradecer por ter aceito o convite. Nada. Para os nossos ouvintes, gostava de lhe pedir que contasse um bocado o seu background, o seu percurso. Como é que chegou aqui a este estilo de vida? Por assim. Sim, então apesar de eu ser socióloga de formação, sempre trabalhei na área de informática, foram quase 10 anos a trabalhar nessa área, sempre gostei imenso de computadores e de tecnologia e proporcionou-se eu começar a dar formação nessa área e depois tive 10 anos nessa área, não só na área de formação, mas também na área de qualidade e depois nos últimos 4 anos como gestora de projeto. Apesar de eu gostar bastante dessa área, sentia que não me preenchia, ou seja, de alguma forma sentia que não estava completamente realizada. Então fui tendo sempre vários hobbies e áreas de interesse. E foi assim que em 2011 eu descobri o minimalismo, numa altura que eu de facto trabalhava muitas horas por dia e tinha sempre aquela sensação de que os dias passavam a correr, que eram todos iguais e que eu só tinha tempo para trabalhar e dormir, não tinha tempo para mais nada. Então, na altura, achei que era falta de organização e comecei a ler um bocadinho sobre isso, até que cheguei, já não me lembro muito bem como, a um blog americano sobre minimalismo. Na altura, eu lembro-me que tinha feito até uma lista de compras com material de organização para comprar muitas coisas, para organizar as coisas que eu tinha lá em casa. E depois vi uma frase que nunca mais me esqueço, que dizia que não faz sentido nós comprarmos coisas para organizarmos coisas que temos em casa que não usamos. O que faz sentido é simplesmente livrarmos dessas coisas que não usamos. E eu na altura ri-me e pensei assim, como é que eu nunca me lembrei disto? Pronto, e no fundo isso foi um bocadinho a porta de entrada para eu começar a destralhar, a libertar-me da tralha. Comecei pela roupa e pelos sapatos, porque era completamente viciada em compras. E sempre que digo isto é engraçado porque parece que estou a falar de outra pessoa, mas era eu. E no fundo isso foi um bocadinho a forma como eu comecei. E fui para outras áreas da casa também. Acabei por também minimizar e simplificar outras coisas na minha vida, como compromissos, as próprias pessoas com quem me relacionava. E daí, dessa experiência, surgiu a necessidade de criar um blog, que foi o Anna Go Slowly, que eu criei em 2012, porque percebi que de facto não se falava do assunto em Portugal. Portanto, eu encontrava muitos blogs americanos, também alguns do norte da Europa, mas em Portugal não se falava de minimalismo, então foi um bocadinho por aí que eu achei que podia trazer um tema novo e começar a falar disso. Uns anos mais tarde, em 2016, foi também assim, foi um episódio muito curioso, foi uma altura em que eu estava a olhar para o meu caixote de lixo,
portanto com as várias divisórias, não é? Para o lixo indiferenciado e depois a separação do lixo, e percebi que ainda produzia muito lixo. E eu, desde miúda, que sempre fui bastante preocupada com as questões ambientais, mal a reciclagem chegou a Portugal, obriguei logo os meus pais a fazerem, ia tendo sempre alguma consciência, em miúda apanhava muito lixo no chão, sempre com os meus colegas, mas naquele dia olhei e achei que de facto era estranho como é que uma pessoa que era preocupada ainda fazia tanto lixo. De alguma forma, eu acho que tem um bocadinho a ver também com aquilo que nos é passado na sociedade e na escola, que é, se nós fizermos a separação, já fazemos muito. E eu, na altura, para além de fazer a separação, era vegetariana, já há bastantes anos, e, portanto, isso de alguma forma foi-me tranquilizando e eu achei que já fazia a minha parte. Nesse episódio percebi que não, e então comecei a ler um bocadinho sobre o assunto e deparei-me com o blog da Bea Johnson, o Zero Waste Home, e na altura aconteceu um bocadinho o que aconteceu com o minimalismo. Eu percebi que também não havia informação em português sobre o assunto. Aproveitei, no fundo, o blog que já tinha, não é? Para escrever sobre isso, e depois também surgiu a necessidade de criar o grupo de Facebook Lixo Zero Portugal, porque de alguma forma eu queria que se criasse uma espécie de comunidade, ou seja, que as pessoas que estivessem a tentar viver este estilo de vida ou que tivessem alguns cuidados pudessem falar entre si, trocar ideias, etc. Pronto, e foi muito curioso porque o projeto cresceu bastante desde essa altura. Na altura eu, quando criei, não era a ideia de criar um projeto nem nada do género, era simplesmente unir as pessoas que muitas delas até já viviam desta forma, mas não lhe davam era este nome, e também para mim própria, porque na altura eu confesso que tive bastante dificuldade em fazer algumas mudanças, como por exemplo comprar a granela, etc, e deixar de utilizar os produtos embalados, no fundo. Então foi assim crescendo aos pouquinhos, e só para resumir, que a história é assim um bocadinho longa, portanto, isto foi em 2016 e de 2016 a 2017, portanto, foram quase 2 anos, porque foi o ano inteiro de 2016 e quase o ano inteiro de 2017, e eu fui, de facto, dedicando cada vez mais tempo ao meu blog, ao Lixo Zero e também às aulas de yoga que, entretanto, eu comecei a dar no início de 2016, isto tudo conciliando com o meu trabalho. Na altura eu estava a trabalhar 12 a 14 horas por dia, estava a gerir vários projetos e, como eu costumo dizer, a coisa só podia correr mal. E por um lado ainda bem que correu, acabou por ser-me diagnosticado burnout e depressão, e eu resolvi despedir-me. Portanto, na altura foi mesmo assim o empurrãozinho que eu precisava e pronto, desde novembro de 2017 que de facto eu dedico-me inteiramente às minhas paixões, que é o yoga, o blog e o desperdício zero. Sim, pensando bem nisso, também o minimalismo acaba por estar de mão dada com o Zero Waste, não é? Uhum. Porque ambos seguem mais ou menos as mesmas ideologias, não é? Sim, no fundo, aquilo que eu percebi nesse tal dia em que eu olhei para o caixote de lixo e percebi que tinha muito lixo, quando comecei a ler coisas sobre o assunto, e nomeadamente o blog da Bea Johnson, o que eu percebi foi que naqueles 5 anos, portanto, de 2011 a 2016, na verdade eu fiz muito menos lixo do que fazia antes, porque eu deixei de comprar coisas, essencialmente coisas no geral e coisas novas também. Portanto, é certo que eu ainda tinha muita quantidade de lixo nos meus caixotes de lixo, mas ainda assim eu reduzi muito porque comecei a recusar, que no fundo é o primeiro R do lixo zero, do desperdício zero, mas é também o grande lema do minimalismo, que é recusar tudo aquilo que nós não necessitamos. Podemos pegar por aí. Quais é que são os R's, por assim dizer? Uhum. Portanto, no fundo, esta filosofia dos 5 R's foi uma filosofia desenvolvida pela Bea Johnson. Há mais R's e há muitos autores que falam de outros R's, mas no fundo eu acho que estes acabam por resumir um bocadinho todo este estilo de vida. O primeiro R é recusar, portanto passa por nós recusarmos tudo aquilo que nós não necessitamos, seja, por exemplo, coisas gratuitas, vamos na rua, oferecem-nos um panfleto, ou vamos ao supermercado e querem-nos dar amostras de qualquer coisa. Portanto, recusar isso. Sim, por exemplo, recusar, ou seja, eu preciso de comprar alguma coisa nova. Se calhar a maior parte das pessoas vai logo a um centro comercial e compra, não é? Ou vai, neste caso, ainda mais fácil, vai a uma loja online e encomenda. Antes de ter este impulso de comprar, pensar, será que há coisas que eu tenho aqui em casa que posso utilizar para este propósito? Será que eu posso pedir emprestado a amigos, familiares? Será que eu posso fazer trocas com amigos ou familiares ou até colegas de trabalho? Portanto, pensar um bocadinho nisso. Depois o segundo R é reduzir. Ou seja, nós como seres humanos, claro que há coisas que nós vamos ter sempre que consumir, mas se nós reduzirmos o consumo dessas coisas, todas essas reduções somadas, não é, de todos nós que habitamos o planeta, vão fazer uma grande diferença. Eu costumo dar o exemplo da água.
Em vez de nós tomarmos, por exemplo, cada um de nós tomar um banho de 10 minutos ou de 20, se nós tomarmos um banho de 5 minutos ou de 2, isso tudo somado vai fazer uma grande diferença. Então é começar a reduzir tudo aquilo que nós usamos. Depois o terceiro R é o reutilizar, ou seja, prolongarmos a vida útil de tudo aquilo que nós temos, em vez de ser esta coisa do usar e deitar fora. Por exemplo, eu posso ter uma camisola em casa que ainda está boa, posso usá-la até ao final da sua vida útil, ou caso me farte daquele objeto ou daquela camisola, eu posso tentar trocar, como falei há pouco, com outras pessoas. E aqui no reutilizar entra muito esta questão do segunda mão. E eu não só comprar em segunda mão, mas trocar com outras pessoas, porque se nós pensarmos bem, se todos nós deixássemos de comprar coisas agora, na verdade nós não íamos sentir falta de muitas das coisas, porque nós conseguimos encontrar essas mesmas coisas, mas em segunda mão, ou seja, de outras pessoas. E portanto, se nós começarmos a passar as coisas de uns para os outros, vamos tendo coisas novas na mesma, mas no fundo são coisas que já existem cá no planeta e mudar um bocadinho o foco, sobretudo agora que se fala muito desta questão da sustentabilidade, que é o mais sustentável, não é eu comprar uma coisa de um material que é super sustentável, ou é algodão orgânico, ou é de madeira, ou é de bambu. O mais sustentável é mesmo aquilo que já existe. Então é aquilo que eu já tenho em casa, ou é aquilo que uma tia ou uma prima minha já tem em casa, então passar um bocadinho o foco para essa questão da reutilização. Depois o quarto R é o reciclar, e portanto estes R's estão a seguir uma ordem, não é? E o reciclar vem quase no final. E isto vai um bocadinho contra aquilo que nos é passado na sociedade e na escola, como eu falei há pouco, que é se nós estivermos a reciclar, já estamos a fazer muito, e isso é muito importante e é o mais importante. É importante, de facto, mas não é o mais importante, porque se nós pensarmos em todo o processo de reciclagem, ele envolve muitos recursos ainda, não é? Se nós pensarmos em todo o percurso, desde os caminhões que vêm buscar o lixo, que são movidos a combustível, depois toda a maquinaria, o trabalho humano também que é necessário para fazer a triagem, toda a separação, a reciclagem em si, e tudo isso, tudo o que envolve para depois dar origem a novos produtos, sendo que muitas vezes o plástico, algum plástico pode ser reciclado 1, 2, 3, 4, 5 vezes no máximo, e depois deixa de poder ser reciclado. Portanto, se nós conseguirmos atuar nos 3 R's antes da reciclagem, tanto melhor. O último R, portanto, com aquilo que sobra, depois de seguir todos estes R's, é o rot, que em português significa decompor, que no fundo é fazer a compostagem. Portanto, aquilo que eu tento fazer com o que me sobra, depois de seguir estes 4 R's, é de facto fazer a compostagem. Eu não faço compostagem em minha casa porque não tenho jardim nem horta, nem plantas suficientes para o fazer, então aquilo que eu faço é, como todas as semanas, já desde alguns anos para cá, eu encomendo um cabaz de frutas e legumes e eu levo, portanto vou juntando o lixo orgânico dessa semana e sempre que vou buscar um cabaz novo entrego esses meus resíduos indiferenciados e, portanto, os agricultores a quem eu compro fazem depois a compostagem desses resíduos indiferenciados. No final destes R's, aquilo que eu comecei a fazer, não comecei logo a fazer no início, mas uns meses mais tarde achei que fazia sentido, porque eu de facto deixei de ter lixo indiferenciado, ou seja, depois de seguir estes 5 R's sobrava pouco. E então não me fazia sentido continuar a ter um caixote de lixo. Portanto, o que eu comecei a fazer desde julho de 2017 foi juntar estes resíduos que me sobram e que não dá nem para reciclar, nem para decompor, nem para reaproveitar, comecei a juntá-los num frasquinho. A vantagem de ter este lixo, digamos assim, num frasquinho, é que a qualquer momento, por exemplo, eu tenho lentes de contacto, e neste momento as lentes de contacto não se reciclam em Portugal, mas noutros países sim. Portanto, as lentes estão lá, e como estão em bom estado, a partir do momento em que haja uma empresa em Portugal que diga, por exemplo, que vai começar a fazer a reciclagem das lentes, eu consigo ir lá buscá-las. Portanto, no fundo é lixo que não é lixo, porque a qualquer momento eu posso ir lá buscar e utilizar para fazer outras coisas, por exemplo. Sim, sim, faz todo sentido, mesmo essa ordem, até porque eu acho que, por exemplo, no caso da reciclagem, como você diz, como tu dizes, ainda gasta muitos recursos e mesmo assim não temos a certeza de que aquilo vai ser tudo reciclado, não é? Exatamente. Portanto, um dos grandes problemas da reciclagem, nós temos um ótimo sistema de gestão de resíduos em Portugal. Portanto, isto quando comparado com outros países, de facto o nosso sistema é bastante eficiente. O grande problema é que há muitas coisas que acabam por fugir ao sistema. Eu vou dar um exemplo. Eu sempre morei perto da praia e a zona da praia é uma zona muito ventosa. Portanto, eu até posso colocar todo o meu lixo, todo separadinho, nos vários ecopontos. O problema é que há muitos fatores que interferem até vir o dito caminhão e levar esses resíduos para a reciclagem. Que é, pode haver vento,
no caso de quem vive perto da praia, são zonas bastante ventosas, pode haver chuva, pode haver animais que vão ao lixo e começam a picar os sacos e a tirar as coisas. Há pessoas que também vão ao lixo e começam a tirar coisas, o que por um lado é bom porque de facto estão a aproveitar, mas por outro muitas vezes acabam por deixar o lixo espalhado, ou mesmo basta vir uma rajada de vento ou chuva para espalhar, e muito desse lixo acaba por ir parar às praias, seja através das sarjetas ou estando próximo da praia, mesmo pela ação do vento. Portanto, mesmo as pessoas que tenham todos os cuidados e que façam a devida separação não conseguem garantir que de facto aquele lixo é mesmo reciclado. Depois, para além disso, há muitas coisas que nós colocamos no ecoponto e que são plástico, por exemplo, mas que é um plástico que, por determinada razão, não pode ser reciclado. Pronto, e vai acabar por ser incinerado, ou vai para aterro, e, portanto, muitas vezes nós comparamos o plástico a acharmos que, ok, é plástico, eu sei, mas vai ser separado para depois ser reciclado. Mas muitas vezes não acaba por não ser reciclado. Portanto, por isso é que eu digo que se nós conseguirmos reduzir o plástico que utilizamos, ou o papel, ou o vidro, e fazermos alguma coisa antes, tanto melhor. Não conseguindo, obviamente que o lugar certo será sempre no ecoponto. Sim, mesmo no aspecto de reutilizar, uma coisa que eu sinto, não sei se acontece isso, é o pessoal começa a aproximar-se para um menor uso de plástico, descarta logo o plástico todo. E se calhar esse não é por onde deve começar, deve utilizá-lo até não poder usar mais esse artigo, não é? Sim, depois aqui o grande problema tem a ver com os tipos de plástico. Há plástico que, de facto, sobretudo se for na área alimentar, é um bocadinho perigoso haver aqui a reutilização. Sim, nomeadamente quando se aquece coisas, por exemplo. Por isso é que eu digo sempre, não faz sentido agora com esta questão da sustentabilidade e dizermos que o plástico é o mal da fita. Na verdade, o plástico não é o mal da fita, o plástico é um excelente material e foi muito importante e é todos os dias na área da saúde e salva vidas todos os dias. Temos é que ter alguns cuidados, por exemplo, na área alimentar, eu dou sempre este exemplo, se quisermos aquecer coisas, guardar comida quente, podemos, por exemplo, utilizar recipientes de vidro, que já tínhamos em casa, e podemos continuar a utilizar até ao fim, por exemplo, tupperwares que tínhamos em casa de plástico, para guardar coisas frias, até, eu dou sempre este exemplo, até como organizadores de gavetas, de material de escritório, porque de facto o plástico é muito bom e é muito resistente. O plástico dura, o problema é esse, dura centenas de anos. Portanto, se já tivermos o plástico, reutilizar ao máximo, de facto, como estavas a dizer. Quando temos que comprar coisas novas, tentar preferir outros materiais, porque quando existe essa possibilidade, não é? De haver outros materiais. Sim, porque também de um ponto de vista de saúde, o plástico não é saudável, principalmente quando é aquecido, como disse. Exato, é isso, porque o grande problema é que, e já foram feitos vários estudos nesse sentido, é que há a libertação de partículas. Porque o plástico, para ter, seja plástico de cores diferentes, por exemplo, a dureza do plástico, tudo isso é feito através de uma série de químicos que depois têm impacto no nosso organismo. O plástico vai-se degradando, quer através, por exemplo, do aquecimento, como estávamos a falar, e mesmo no mar, não é? O facto de ficar no mar, ficar na praia, com o sol, etc., com a ação da água e dos elementos naturais, no fundo, vai-se degradando e vai libertando as tais partículas. E, por exemplo, mesmo os animais que podem não consumir diretamente o plástico, podem consumir, por exemplo, outros animais que já ingeriram plástico, já se fizeram vários estudos e acabaram-se por descobrir componentes do plástico nos próprios músculos, por exemplo, nas partes mais gordas, por exemplo, no caso do peixe, e, portanto, percebeu-se que isso passa mesmo para os animais. Portanto, se passa para esses animais, acabará por passar também para nós e aí é que está o grande problema. Por exemplo, o BPA, que é um componente muito utilizado no plástico, tem uma ação no nosso organismo semelhante a determinadas hormonas e, portanto, isso depois é perigoso porque nós não conseguimos perceber ainda muito bem qual é que é a ação no organismo, mas que de facto não é algo bom, não pode ser, não é? Porque estando a imitar uma hormona no nosso organismo, quer dizer, se nós consumirmos uma grande quantidade de plástico, isso é bastante perigoso. Sim, existem já estudos que mesmo artigos sem BPA contêm na mesma... Sim, depois exato, porque depois esse é outro problema, que é, ok, sabe-se que o BPA é muito mau, porque já existe há muitos anos e foram feitos vários estudos, porque de facto nós precisamos deste espaço temporal para fazer alguns estudos. Então vieram outros componentes substituir o BPA, mas são muito recentes.
e então não há estudos ainda conclusivos sobre isso. Portanto, o facto de às vezes não ter BPA também não nos pode deixar totalmente descansados, porque nós ainda não temos estudos sobre o impacto dos outros componentes que vieram substituir o BPA. Então, por isso é que eu digo sempre que o melhor é, de facto, utilizarmos o plástico para coisas frias e percebermos quando que não há libertação, nesse caso, não é? Ou seja, para líquidos que ficam muito tempo, por exemplo, no plástico, aí tentamos utilizar o vidro e deixamos o plástico para outras coisas, por exemplo. Exato. E acha que é possível, nesta sociedade que passa a vida a consumir e é tudo gerido à volta do consumismo, acha que é possível, não digo se calhar o zero waste, mas diminuírem drasticamente o desperdício? Sim, eu acho que é possível, até porque, como eu costumo dizer, se eu o faço, qualquer pessoa pode fazer, não é? Porque eu tenho uma vida completamente normal. Hoje em dia, o facto de trabalhar por conta própria, é claro que me ajuda, porque também posso trabalhar muito a partir de casa, etc. E também a minha vida agora acaba por girar um bocadinho em torno do assunto, mas a verdade é que eu comecei isto quando tinha uma vida completamente normal e até bastante ocupada. Eu, na altura, aproveitava para fazer as compras à hora do almoço. Portanto, tentava almoçar rápido e muitas vezes, como também tinha reuniões em clientes diferentes, aproveitava que tinha que me deslocar de carro e tinha sempre um kit pronto no carro, com tupperwares, com sacos de vários tamanhos, com frascos, e nessa altura aproveitava de facto para ir às compras, até porque as lojas ficavam no caminho, não é? Ali na zona mais do centro do Porto. Portanto, qualquer pessoa consegue fazer. Muitas das coisas que, por exemplo, eu deixei de comprar embaladas e passei a fazer em casa, porque há coisas que de facto nós não conseguimos comprar a granel. Então, se fizermos em casa, também já estamos a evitar a embalagem e também estamos a consumir mais saudável, que eu acho que é uma das grandes mudanças com este estilo de vida, é não só ser saudável para o planeta, mas também para nós próprios, porque se nós pensarmos bem, a comida que está embalada é comida processada, porque a comida de verdade, que são os vegetais, as frutas, tudo isso não, tem a sua própria casca, não é? Portanto, não precisa estar embalado. Portanto, há essa grande mudança também, que é nós começamos a sentir na nossa saúde uma grande diferença, sentimos muito mais saudáveis e também a longo prazo acabamos por poupar muito mais dinheiro porque ficamos muito menos vezes doentes. E, portanto, consegue-se perfeitamente fazer isso. Eu aquilo que fazia era tentava aos fins de semana, ou, por exemplo, quando aproveitava aqui a fazer uma refeição, cozinhava mais coisas, ligava ao forno, aproveitava para fazer mais coisas, ao fim de semana também. Mesmo fazendo os meus detergentes em casa, que na altura não fazia todos, ainda hoje não faço, porque sempre que tenho a hipótese de comprar a granel também prefiro, porque no fundo também estou a ajudar pessoas que se dedicam a estes projetos mais sustentáveis e também quero ajudar essas pessoas que o fazem. Mas já na altura fazia alguns detergentes em casa e, portanto, é aproveitar a melhor altura, tenho ali um tempo livre e faço uma grande quantidade e depois dá para bastante tempo. O que eu acho que é um bocadinho mais difícil é nós termos a resistência das pessoas que estão à nossa volta. Porque, como disseste muito bem, nós vivemos numa sociedade consumista, então, no fundo, toda a gente está a caminhar em direção ao consumo. Portanto, a partir do momento em que eu tento viver desta forma, seja um estilo de vida mais desperdício zero ou mais minimalista, eu estou a viver um bocadinho ao contrário, não é? Estou em contracorrente. E isso é difícil porque não só quando nós estamos sozinhos, por exemplo, vamos às compras e sentimos que é publicidade em todo lado, que é difícil, se calhar eu para ir buscar um alimento sem embalagem tenho que andar mais ou tenho que fazer uma viagem maior, ou tenho que me lembrar de levar os meus sacos, pronto. Aí, estando sozinhos, é difícil, mas depois temos outro problema acrescido, que é as pessoas que estão à nossa volta, seja as pessoas com quem vivemos, colegas de trabalho, amigos, etc., familiares, muitas vezes também questionam, vais fazer isso assim, mas isso não faz sentido, ou porque também estão habituadas a fazer as coisas de uma determinada forma, e portanto, a partir do momento em que nós começamos a fazer diferente, as pessoas começam a olhar um bocadinho de lado, mas porquê estás a fazer assim? E muitas vezes criticam até. E, portanto, lidar com essa crítica eu acho que é o mais difícil. Temos que estar preparados, porque senão, quando demos conta, já temos pessoas que já nos deram uma quantidade de, por exemplo, imaginemos no aniversário, uma quantidade de presentes que até têm plástico ou que são com coisas que nós não gostamos, ou já nos deram coisas embaladas. Portanto, é preciso ter um bocadinho também de paciência, eu acho, no início. E calma, tranquilidade para também explicar às pessoas que estão à nossa volta. Nós não temos que mudar as pessoas à nossa volta, isso é sempre uma das coisas que eu digo nos workshops e nas palestras, que é, nós devemos mostrar as vantagens sempre através do exemplo,
mostrando como nós estamos bem na nossa vida, como até poupamos dinheiro, estamos muito mais saudáveis, por exemplo. Portanto, mostrar a parte boa, mas sempre pelo exemplo, e nunca insistir com o outro, nem nunca obrigar o outro a fazer nada. Porque uma coisa é eu dizer aos meus amigos e familiares que não quero um determinado presente de aniversário porque de facto deixei de utilizar, por exemplo, coisas daquela marca, não é? E isso é em relação a mim, portanto a outra pessoa obviamente tem que respeitar. Outra coisa é eu estar a dizer que na própria vida daquela pessoa ela não deve usar mais o plástico, ou mais isto ou mais aquilo, não é? Porque aí já estamos a impor. E eu acho que quando nós começamos a impor, o outro começa logo a ficar um bocadinho de pé atrás. Eu vi muito isso também pela questão do vegetarianismo, quando me tornei vegetariana. Eu já sou vegetariana há 16 anos e, portanto, na altura era mesmo uma alien e era sempre alvo de crítica, mesmo quando ia jantar fora, porque eu nunca deixei de fazer nada na minha vida por causa de ser um bocadinho diferente. E, portanto, sempre fui a todo lado jantar com amigos, mesmo quando estava na universidade a estudar. E, de facto, tinha muita dificuldade porque não havia comida vegetariana, não é? E, portanto, eu muitas vezes comia alface e arroz, mas eu preferia, naquele dia, comer um bocadinho pior, mas estar a conviver com os meus amigos, porque isso é que era importante para mim, não é? E às vezes comia uma coisa em casa, ou até levava um hambúrguer, cozinhava em casa e depois levava o hambúrguer para o restaurante, ou outra coisa qualquer, porque, de facto, o que eu queria era estar com as outras pessoas e, no fundo, achava que as minhas opções não tinham que me limitar. E, portanto, tinha uma vida social completamente normal. Hoje em dia, eu vejo que já é um bocadinho diferente, portanto, as pessoas já aceitam melhor. Ainda assim, há muitos meios que não estão preparados para isso. E, portanto, eu acho que nós nunca devemos deixar de fazer nada do que queremos só por causa de sermos diferentes ou termos opções diferentes. Agora, temos, de facto, como eu disse, que estar preparados para essa resistência. Outra dica que eu acho muito importante é deixar de ver publicidade, porque aqui, um bocadinho a título individual, a publicidade influencia-nos muito. E influencia de uma forma um bocadinho passiva. Portanto, nós não estamos, muitas vezes, atentos, basta termos a televisão ligada em casa, ou a rádio, ou qualquer outra coisa, às vezes até ouvir podcasts, não é? Os podcasts que já têm publicidade, estamos distraídos a fazer as nossas coisas e sem querer aquilo está-nos a entrar, não é? E vai ficando, e ouvimos falar daquela marca e daquele produto, as revistas, mesmo as redes sociais, hoje em dia estamos a ver imagens de publicidade a qualquer coisa, e aquilo vai ficando, e portanto, da próxima vez que nós quisermos comprar alguma coisa, nós vamos lembrar disso, e seja nas lojas online, seja nas lojas físicas, vamos ter a tendência a querer comprar. E então eu costumo dar sempre esta dica. Uma das grandes coisas que eu fiz quando descobri minimalismo foi desinscrever-me de todas as newsletters que eu tinha, que estava inscrita, e eu gostava muito de moda na altura, sempre gostei, ainda hoje gosto, e então estava inscrita em muitas newsletters de lojas online, mesmo de revistas de moda, etc. E, portanto, isso ia influenciando muito. Então isso deixei logo de seguir e foi assim uma grande diferença. Deixei de ir a centros comerciais, que era algo que eu fazia todas as semanas e que também me influenciava muito, porque eu dizia, vou só ver. Mas nós sabemos que nunca vamos só ver, não é? Depois acabamos por comprar. E deixei de ter televisão. Foi outra forma de eu deixar de ver publicidade. Portanto, isso fez uma grande diferença porque eu deixei de... No início custou-me, claro, porque havia aquela dependência, mas eu deixei de alimentar aquele bichinho do consumismo. Hoje em dia, e fiz outra coisa também, que é passei a substituir, no fundo, esses hobbies, porque era quase uma forma de passar o tempo, não é? Por exemplo, estar mais em contacto com a natureza, desde ir à praia, fazer caminhadas, etc., até desportos, ao ar livre. E, portanto, isso acabou por preencher uma parte que, de facto, eu antes preenchia com as compras. Hoje em dia já não sou... ou seja, já não sou nada influenciável com essas coisas. E, portanto, quando preciso mesmo de comprar alguma coisa, ok, vou procurar, etc., mas já não caio naquela tentação que caía antes, que era via uma coisa e tinha logo aquela vontade enorme de comprar. Acha que o papel mais importante para mudar isto será a legislação ou mesmo a sociedade ou a indústria? Portanto, eu acho que venham tudo, não é? No fundo, eu acho que, e tem-se visto muito isso hoje em dia, como o consumidor já está mais preocupado com estas questões, nós vamos vendo, por exemplo, que grandes marcas de roupa já estão a lançar as linhas conscientes, as linhas verdes. Não quer dizer que isso seja solução, porque muitas vezes há algumas coisas por trás dessas linhas que não são as mais corretas, mas isto mostra-nos que já é a preocupação das marcas, porque senão essas marcas continuavam a fazer o que estavam a fazer e não precisavam ter uma linha com algodão orgânico ou uma linha que dizem que é mais consciente, etc. Portanto, isso mostra-nos que, de facto, as grandes marcas, as grandes empresas já estão atentas a isto. Também o caso, por exemplo, dos supermercados, não é? Que temos no nosso país, que começaram a lançar
os saquinhos para as frutas e vegetais, etc. Portanto, isso mostra que, de alguma forma, começaram a perceber que o cliente procura esse tipo de coisas. E, portanto, e no fundo é isso que eu faço nos meus workshops e nas palestras. Eu tento passar esta mensagem às pessoas de que nós somos mesmo muito importantes, nós temos um poder muito grande. Porque, por exemplo, se nós combinássemos de um dia para o outro, por exemplo, todos os portugueses, agora um dia para o outro, deixavam de comprar coisas numa determinada cadeia de supermercados. Esses supermercados tinham que fechar, não é? Porque deixavam de vender. Portanto, nós, enquanto consumidores, temos um poder gigante. Só não estamos unidos ainda, não é? Mas aos poucos eu acredito que cada vez mais as pessoas se vão unindo em torno das mesmas questões. Portanto, no fundo é perceber um bocadinho este nosso poder e usá-lo diariamente. Ou seja, quando vamos às compras, levar os nossos saquinhos e preferir sempre os produtos que não estão embalados, e isso já está a mostrar, porque as marcas e as empresas, obviamente que sabem aquilo que é comprado em maior quantidade e por mais pessoas, mas depois também deixar a nossa sugestão, seja através de e-mail, seja às vezes reclamações por escrito, falar com o gerente, sempre que virmos alguma coisa que não está correta ou que está demasiado embalada, ou se queremos dar a sugestão ao supermercado, por exemplo, perto da nossa casa, para ter um produto mais sustentável. Portanto, devemos usar a nossa voz todos os dias, e é isso que eu faço todos os dias. Por exemplo, vamos a algum sítio e vemos demasiado lixo no chão ou na praia, devemos logo entrar em contacto com as entidades responsáveis pela gestão de resíduos, pela limpeza, e dizer, atenção que está lixo aqui, por favor, venham recolher. Isso eu acho que é o mais importante. Depois, claro, que a legislação devia acompanhar. Há muitas dicas que eu normalmente vou dando sempre e vou partilhando, sobretudo para as pessoas que trabalham nessas áreas e que de alguma forma podem ver e podem dar essa sugestão, que é, por exemplo, todos os produtos que não são embalados ou que de alguma forma são mais sustentáveis ou mais saudáveis, terem, por exemplo, o IVA sempre mais baixo, mesmo os comerciantes ou pessoas que se dedicam a vender este tipo de produtos terem uma carga fiscal muito mais diminuída, ou seja, faz sentido o Estado apoiar este tipo de projetos e de lojas, e muitas outras medidas, portanto, taxar sempre mais, se eu quero comprar um produto embalado. Outra questão que eu acho que devia acontecer, como acontece noutros países da Europa, é, por exemplo, nós pagarmos portanto, a taxa de gestão de resíduos que vem na conta da água, nós pagarmos em função dos resíduos que produzimos, porque, por exemplo, não faz sentido eu pagar o mesmo que uma pessoa que faz 2 kg ou 3 kg de lixo por dia. Eu praticamente não faço resíduos e tenho que pagar o mesmo que outra pessoa que faz. Portanto, noutros países há essa contabilização, portanto, cada vez que nós vamos colocar o lixo no contentor, aquilo é pesado e depois eu recebo todos os meses o valor consoante o peso do meu lixo. E, acima de tudo, eu acho que tem que haver aqui uma junção de multas, por um lado, e penalizações para quem ainda faz as coisas erradamente, seja porque compra coisas embaladas, porque produz mais resíduos, e, por outro, eu acho que é muito importante haver incentivos para quem já faz as coisas da forma mais correta. Portanto, quem tem o cuidado de separar sempre o lixo, de fazer menos resíduos, de comprar os produtos certos, portanto, ter, por exemplo, descontos em lojas, os bens alimentares, que eu acho que isso é que faz sentido, precisamente para não alimentar o consumo, portanto, darem vales, por exemplo, para produtos que são dispensáveis e que nós temos mesmo que comprar para viver, não é? Acho que isso é o que faz sentido. Acho que esse tipo de medidas, por um lado, medidas positivas, não é? E por outro, que reforcem os bons comportamentos, e por outro, penalizações, por exemplo, para quem atira as pontas de cigarro para o chão, lixo para o chão, que isso já tem mudado um bocadinho em Portugal, a legislação, só que depois falta outra parte, que é a fiscalização, porque não há pessoas suficientes não há recursos suficientes para fazer essa fiscalização. Então, o que devia acontecer um bocadinho, como acontece noutros países, que é o caso da Suíça, por exemplo, era qualquer pessoa pode ser um polícia, entre aspas, que é, se eu vir uma pessoa a fazer uma coisa errada, eu posso chamar a atenção, e se essa pessoa não fizer corretamente mesmo assim, eu posso chamar alguém e que venha, de facto, verificar que aquela pessoa agiu mal. Portanto, aos pouquinhos, se nós soubermos que o vizinho nos está a fiscalizar, nós também vamos ter o cuidado de fazermos as coisas corretamente na próxima vez. Portanto, acho que é um bocadinho necessário não só a legislação, mas depois também o comportamento das pessoas acompanhar um bocadinho a legislação. Sim, acho que isso são vários métodos que funcionariam muito bem. Principalmente, eu gostei muito da taxa consoante o lixo que produzimos. Acho que as pessoas viam-se obrigadas a produzir menos lixo. Exato. Até porque, aproveito, Márcio, só para dizer aqui uma coisa, que é a questão de, muitas vezes as pessoas dizem, eu não separo os meus resíduos porque eu pago uma taxa na conta da água
E essa taxa é para isso mesmo, é para as pessoas separarem. Portanto, isso é um pensamento totalmente errado. Eu aconselho todas as pessoas que não sabem muito bem como é que a reciclagem funciona a visitarem um centro de gestão de resíduos perto de si, porque as pessoas dos centros de resíduos aceitam que qualquer pessoa vá visitar e até podem fazer uma visita com a empresa onde trabalham ou com as escolas, etc. E é tudo explicado direitinho e é muito bom nós percebermos como é que funciona, porque depois também percebemos como é que devemos fazer a separação e que estamos a ajudar. E quando nós fazemos isso, quando nós misturamos o lixo todo, nós de facto estamos a desajudar, porque quando eu coloco as embalagens todas misturadas com papel, por exemplo, ou com lixo indiferenciado, eu estou a contaminar o papel, porque o papel só pode ser colocado na separação, para reciclagem, quando está limpo. Se estiver sujo, já está contaminado e vai contaminar o resto do papel. As embalagens não, as embalagens já podem de facto ir sujas, mas quando eu misturo tudo, o que vai acontecer é que cada um desses resíduos vai ter um valor comercial muito menor. E, portanto, depois essas empresas que vendem esses resíduos para outras empresas fazerem a reciclagem, obviamente que vão ter menos dinheiro, vão receber menos dinheiro, mas o problema não é esse. O problema é que depois, quando esses materiais forem utilizados para fazer a reciclagem e darem origem a novos produtos, já não vão dar origem a produtos com tanta qualidade, porque, entretanto, já se degradaram muito mais. Portanto, nós, de facto, estamos a contribuir é separarmos cada vez mais, porque depois também vamos criar mais postos de trabalho. Porque quanto mais resíduos nós separamos, mais pessoas vão ser necessárias, por exemplo, nos tapetes de triagem, não é? Porque apesar de haver uma triagem inicial feita com maquinaria, a maior parte da triagem depois é feita por recursos humanos que estão lá a trabalhar e, portanto, o ideal é que nós, de facto, consigamos separar tudo para que não haja essa contaminação e para que depois possam ser criados mais postos de trabalho, claro. Onde é que achas que ainda assim produzimos mais lixo? Na alimentação, na roupa, onde é que... Por um lado, na alimentação, porque tudo está embalado, não é? E, sobretudo nos supermercados que estão perto ou dos nossos locais de trabalho ou das nossas casas e, portanto, toda a gente vai a esse tipo de sítios. Deixou-se um bocadinho de fazer compras como se fazia antigamente, quer na mercearia do bairro, quer no mercado, não é? Onde os produtos aí, hortícolas e os vegetais estão todos sem embalagem. Portanto, nós vamos ao que é mais cómodo, por exemplo, no caso até de muitas das coisas de vegetais, como eu estava a dizer, muitos deles estão embalados, por exemplo, as saladas, etc., já lavadas, o que é muito prático, porque as pessoas de facto não têm tempo e, portanto, preferem saladas já lavadas para não estarem a lavar. E, portanto, na parte alimentar eu acho que é mesmo gritante a quantidade de plástico que há. E depois a roupa, como falaste muito bem, tem um problema muito grave, que é, como a roupa ficou muito barata, devido às grandes cadeias de fast fashion, ficou muito barata e, portanto, nós temos muita facilidade em comprar. E depois ainda há outro problema, que é essas grandes cadeias de roupa, enquanto antigamente nós sabíamos que tínhamos 4 coleções por ano, não é? Que acompanhavam as nossas 4 estações, hoje em dia há 54 coleções, portanto, é uma coleção por semana, praticamente. Portanto, todas as semanas está a roupa nova, todas as semanas está a roupa nova aí para as lojas. E também como as pessoas veem que é barato, também acabam por comprar. Normalmente são também roupas com muito pouca qualidade, e por isso é que são baratas, não é? E portanto degradam-se muito facilmente, e em vez de eu estar a comprar, vou dar um exemplo, uma camisola de melhor qualidade e que custa, por exemplo, 80 euros, eu vou comprar uma camisola de 5 euros e vou estar sempre a comprar. Portanto, na verdade, eu a longo prazo acabo por gastar muito mais dinheiro, porque essa camisola de 90 anos, de certeza que me ia durar anos, não é? Enquanto a de 5 euros é capaz de durar um mês, se tanto. E então há muito esta coisa do descartável até na moda. As pessoas preferem, por exemplo, cada vez que vem uma coleção nova, das grandes coleções, por exemplo, vem o verão. Eu prefiro renovar o meu guarda-roupa todo, não é? E deito fora a que tinha, ou mesmo que não deito fora. Às vezes as pessoas pensam, não, eu vou dar a uma instituição, eu vou dar a alguém que vai utilizar. A verdade é que a roupa não tem grande qualidade e, portanto, não vai durar muito. E, na verdade, as instituições já estão a ficar cheias de roupa. Por exemplo, os países mais carenciados já não conseguem aceitar mais roupa dos países mais desenvolvidos porque depois isto traz um desequilíbrio muito grande, que é, se nós continuarmos a mandar roupa para lá, o comércio tradicional deles deixa de existir, porque eles já não conseguem vender a roupa que os artesãos locais produzem, porque têm excesso de roupa que é a nossa roupa. Pronto. Depois, para além disso, a roupa que é produzida tem muito à base de fibras sintéticas, etc., que muitas vezes não dá para fazer mais nada e ela vai acabar nos aterros. Então é outro meio que é mesmo muito, muito poluente. Para além disso, a própria produção da roupa, portanto, antes de deitarmos fora, quando a roupa é produzida,
é das indústrias mesmo mais poluentes, é a segunda mais poluente, quer a nível dos materiais que são utilizados e da grande produção que é preciso, não é? Porque estão sempre a produzir roupa, depois também a nível do tingimento dos próprios tecidos, que polui rios e rios e rios de água que estão completamente sujos devido a essas tintas. Portanto, é mesmo, eu acho que essa é a parte pior, é a moda e depois a parte da alimentação. E no meio disto tudo, por onde é que aconselho a iniciar a transição para este estilo de vida? Onde é Eu que acho que acha mais sim. difícil, mais fácil? Eu acho que nós devemos começar sempre por aquilo que é mais fácil para nós. Portanto, todos temos vidas muito diferentes e se calhar para Hum. uma pessoa é muito fácil começar, por exemplo, pela garrafa d'água, que bebe uma garrafa d'água de plástico todos os dias e se calhar passa a comprar uma reutilizável, não é? Compra uma vez e depois vai enchendo. Para algumas pessoas isso é muito fácil e começam normalmente por aí. Muitas vezes também pelas compras, é sempre lembrar-nos de termos 2 ou 3 saquinhos na mala connosco ou na mala do carro e levarmos sempre. Para outras pessoas isso pode ser um bocadinho mais difícil, então eu digo sempre para verem aquilo que é mais fácil. Aquilo que resultou comigo foi mesmo eu analisar o meu caixote de lixo, ou seja, eu tentei ver aquilo que eu tinha em maior quantidade, porque eu achei que se começasse por aí eu já estava logo a ter um impacto muito grande. E portanto, na altura, o que eu tinha em maior quantidade era o lixo indiferenciado, nomeadamente os restos vegetais que eu depois separei para fazer compostagem, e era o lixo alimentar, portanto as embalagens, e aí eu optei por comprar a granel. Portanto, quando optei por comprar a granel, aquilo que eu tentei fazer logo rapidamente foi arranjar vários saquinhos e frascos para ir fazer as minhas compras. E antes de comprar, obviamente que tentei reutilizar aquilo que tinha em casa e acabei por descobrir saquinhos de pano que eu já nem me lembrava que tinha. E, portanto, passei a utilizar esses. E depois comecei também a contactar várias lojas para perceber, porque isto em 2016 era um bocadinho mais difícil comprar a granel. E eu vivo no Porto, portanto, na altura não havia muitas lojas a granel. Então, o que eu tentei fazer foi começar a contactar mercearias, telefonar, mandar e-mails e perguntar o que é que tinham a granel e se eu podia levar os meus sacos e os meus frascos, não é? Porque também ter a granel, mas depois eu ter que trazer o saquinho de plástico da loja também não era o que eu pretendia. E então, na altura, queria também deixar essa informação aqui no podcast, acabei por reunir essa informação no Excel e hoje em dia essa informação com as lojas e o tipo de produtos que disponibilizam está no site www.agranel.pt, que tem um mapa de Portugal e pelos distritos e pelas zonas e tem todas as lojas a granel e qualquer pessoa pode ir ao site e acrescentar lojas novas. Não é preciso ser só lojas que tenham tudo a granel, podem ser lojas que são supermercados, por exemplo, convencionais, mas que têm uma pequena secção a granel. Portanto, eu acho que é importante passar esta informação para que as pessoas de facto consigam, nem que não consigam comprar tudo a granel, consigam comprar nem que sejam frutos secos ou alguns vegetais ou frutas e aos pouquinhos também já irem fazendo essa transição. Outra dica só que eu deixo é tentar ao máximo deixar de utilizar o descartável. Eu dei o exemplo da garrafa de água de plástico, que é descartável, não é? Porque o descartável é o que nós usamos uma vez e deitamos fora, e esse é que é o grande problema do plástico. Portanto, como eu disse há pouco, o plástico é um excelente material se for utilizado e reutilizado vezes sem conta. O grande problema é o plástico descartável. Seja as garrafas então de água ou de outros refrigerantes e sumos, seja os saquinhos de plástico, os talheres, os copos, os pratos, portanto, tudo o que nós pudermos substituir pela alternativa reutilizável, tanto melhor, porque é uma coisa que nós compramos uma vez e utilizamos, e utilizamos, e utilizamos, e utilizamos, e também estamos a poupar dinheiro e, portanto, também é bom para a nossa carteira. Por acaso, eu já comecei essas mudanças, comecei também pela tal garrafa de vidro, a palhinha de inox, a escova de dentes em bambu, por aí fora. E, por exemplo, os tupperwares de plástico agora são para eu guardar os materiais que não são aquecidos, como a fruta desidratada e por aí fora. Mas, por exemplo, no granel ainda não encontro muitas opções próximas de mim. Mas realmente encontrei no agranel.com opções não muito próximas, mas que eu posso sempre visitar. Pois eu não sei se, cidade. por exemplo, aquela loja assim Binha, se fica perto de ti. Sim. Por acaso estava a pensar nisso. Exato, é uma ótima loja. É a mais próxima de mim. Exato. Portanto, aquilo que eu faço muitas vezes, eu também como viajo muito a trabalho, tenho esse problema que é, eu também não posso andar sempre com a comida atrás de mim, até porque muitas vezes eu viajo de transporte público e, portanto,
às vezes o que acontece, e eu muitas vezes vou a meios um bocadinho mais pequenos, portanto estou afastada das grandes cidades, e eu não tenho propriamente lojas a granel. E às vezes tenho que ir fazer compras e comprar coisas embaladas. Pronto. Ou seja, aqui a questão é, nós sabemos que isso é uma exceção e tentamos procurar alternativas. Se não conseguirmos, pronto, logo vemos aí o que é que vamos fazer. Mas aqui o grande objetivo é tentar mudar o nosso pensamento. E primeiro vamos tentar encontrar coisas a granel. Se não conseguirmos, logo vemos. Por exemplo, às vezes há coisas que nós compramos e que não são fundamentais para nós vivermos, não é? Eu consigo perfeitamente, por exemplo, vou dar um exemplo qualquer, não é? O caju. Eu até posso gostar muito, mas se eu estou num sítio que não encontro a granel, se calhar naquele mês não compro, ou compro noutra altura. E outra coisa que eu faço, por exemplo, no caso de não ter, e próximo da minha casa, de facto, eu não tenho lojas a granel, ou seja, eu não posso ir a pé às lojas. O que eu faço é, quando tenho que ir, por exemplo, para o centro do Porto, que aproveito quando vou dar aulas de yoga, o que eu faço, ou se tenho uma reunião, ou tenho um almoço com alguém, o que eu faço é, nesse dia que vou à Baixa do Porto, eu levo as minhas coisas e vou fazer as compras. Portanto, nunca vou às compras de propósito. Tento aproveitar aquela ida perto da loja para fazer uma série de coisas e acabo também por ir às compras. E muitas vezes, se eu sei que, por exemplo, só vou à loja uma vez por mês, eu faço mais compras e dá-me para o mês inteiro. Tento planear de alguma forma. Existe algum ou alguns produtos que ainda não conseguem encontrar dentro do conceito? Sim, por exemplo, o azeite não é possível em Portugal vender a granel, é mesmo a questão de legislação, que é outra questão que podia mudar, portanto também deixo aqui essa sugestão. Exato. O arroz também não é possível vender a granel, que não faz sentido nenhum, portanto Sim, é a arroz legislação que não podia ser faz fácil, sentido. Isso não é é? fácil, portanto é uma legislação que é muito antiga e que de facto vem de uma altura em que não havia grandes condições para o granel e havia problemas de higiene, etc. Hoje em dia isso já não acontece, portanto poderia perfeitamente mudar-se a legislação. Às vezes massa também tem alguma dificuldade. O que eu faço é, por exemplo, tentar comprar, tanto no arroz como na massa, às vezes encontro marcas que têm caixas de cartão e eu prefiro comprar o cartão. No caso do azeite, claro, comprar sempre garrafa de vidro e não garrafa de plástico. No caso, eu utilizo lentes de contacto, como falei há pouco, e isso não é hipótese, e acho que nunca haverá, portanto eu tenho mesmo que comprar lentes embaladas, e o líquido de hidratação das lentes também. Sei lá, se às vezes quiser comprar assim, uma bolachas ou umas coisas assim diferentes, às vezes tenho que comprar embalado, mas muitas vezes eu opto por fazer em casa. O papel higiênico é outro problema. E eu já vi que há papel embalado, portanto o invólucro do papel higiênico em papel, mas ainda é um papel que é bastante caro. Portanto, aquilo que eu queria era, por exemplo, o caso da Bia Johnson, ela consegue comprar os rolos de papel higiênico a granel. Portanto, ela até, no caso, abastece numa cadeia que também abastece os hotéis e, portanto, ela consegue ir lá buscar e traz os rolos que quiser, uns rolos assim maiores, e isso não se consegue em Portugal. Portanto, o que eu faço é continuo a compro papel higiênico reciclado, mas compro sempre com invólucro de plástico. O que eu faço é tento depois reutilizar esse plástico, abro direitinho o invólucro, não é? E depois faço como se fosse o meu saco da reciclagem. Depois também tenho os shampoos, sabonetes sólidos e produtos assim do género. Eu sinto que o que muita gente ainda tem receio é que os shampoos não tenham eficácia, ou contra a caspa, ou oleosidade, igual para os sabonetes, que não tenham aquele cheiro que eles gostam. Mas isso se calhar não é tanto assim, certo? Sim, na verdade os sabonetes nós podemos utilizar, e essa é uma mudança fácil, até deixo assim essa dica, que também é muito fácil, que é, nós em qualquer supermercado convencional temos os sabonetes que vêm embrulhados em papel. E, Sim. portanto, o que eu hoje em dia prefiro comprar os sabonetes diretamente às pessoas que os produzem, mas no início fazia muito isso. E o que eu fazia era, depois de tirar aquele invólucro em papel, ainda utilizava durante muito tempo, punha esses papéis em gavetas e gosto sempre do cheirinho que vai libertando para a roupa, etc. E, portanto, esses sabonetes têm um cheiro exatamente como ao gel de banho, um cheiro até mais forte para as pessoas que gostam e funcionam perfeitamente bem. Às vezes pode ser uma questão de hábito, não deixar de utilizar uma coisa líquida para utilizar uma coisa sólida. Em relação aos shampoos, ainda bem que falaste, isso de facto, quando eu comecei, era uma coisa muito complicada, foi algo que foi difícil para mim mudar, porque muitos dos shampoos sólidos estão à venda como sendo shampoo, mas na verdade eles são sabonetes. E de facto o nosso cabelo tem um pH diferente da nossa pele e portanto nós temos que lavar o cabelo com o shampoo e não com o sabão.
Por isso eu experimentei muitos shampoos sólidos que não funcionaram. Hoje em dia já existem muitos que têm exatamente o pH que é necessário, porque são mesmo shampoo sólido e funcionam perfeitamente. Seja a marca da Saponina, por exemplo, que é a minha preferida, a mãe da Trash, que é uma loja online. Eu não sei se a Cindinha terá esses produtos, mas penso que sim. E, Penso que portanto, sim. essas são mesmo as minhas marcas preferidas. A Saponina é a mãe da Trash e esses funcionam perfeitamente. Aqui o cuidado que temos que ter com o sabonete e com o shampoo sólido é mesmo a questão do contacto com a água. Porque são produtos que, sendo mais naturais, se vão desfazer mais facilmente, porque nós sabemos que os outros têm uma série de químicos que fazem com que as coisas durem mais tempo, fiquem mais bonitas mais tempo, Sim. e, portanto, são químicos que depois também nos fazem mal. Então, uma das técnicas que eu uso é colocar numa saboneteira que tenha, por exemplo, furinhos por baixo, colocar, por exemplo, uma saboneteira que tenha, em que nós possamos pôr umas pedrinhas e o sabão ou o shampoo sólido ficam por cima das pedrinhas e depois a água vai escorrendo para baixo, ou arranjar um frasquinho que tenha uma tampa com furinhos, enfim, qualquer coisa que deixe passar a água. Quando também eu acabo de utilizar, de lavar o cabelo ou o corpo, o que eu faço é tentar tirar a espuma, sacudir até ligeiramente o shampoo ou o sabonete e depois sim colocar na base e numa base que de facto permita que o shampoo ou o sabão sequem. Isso é mesmo mais importante para ele durar muito tempo. A nível de durabilidade, ele dura imenso tempo mesmo, se nós tivermos estes cuidados, portanto não fica mais caro do que um shampoo normal. Eu tenho o meu, este último, já há alguns meses e, portanto, e lavo a cabeça com muita frequência, mais ou menos dia sim, dia não, às vezes todos os dias e, portanto, dura imenso tempo. Faz espuma exatamente como o shampoo normal e lava muito bem o shampoo e, portanto, também não fica mais caro porque dura muito tempo. Portanto, às vezes nós podemos achar, é um bocadinho mais caro. Na verdade, não é porque dura muito tempo e depois também não nos podemos esquecer que o facto de ter ingredientes que são também melhores para a nossa saúde, a longo prazo acaba por ficar mais barato porque há uma série de questões de saúde que deixamos de ter devido a esses shampoos. Outra coisa que também podemos fazer é, as pessoas que vendem essas marcas e as lojas também podem aconselhar. Enquanto numa grande cadeia de supermercado ou em grandes marcas, muitas vezes nós não temos pessoas do outro lado que estão disponíveis para nos atender, nestas cadeias mais pequeninas, nestas lojas, ou comprar diretamente ao produtor, são pessoas que estão lá do outro lado e que nos ajudam. Portanto, quem tem caspa, quem tem oleosidade, portanto, perguntar qual é o shampoo mais indicado, até pedir para enviar uma amostra, um bocadinho só de shampoo, para não estarmos a estragar, a comprar e depois não gostamos. Portanto, há esta proximidade com as pessoas que estão do outro lado, que foi uma das grandes mudanças na minha vida também, que é, eu passei a conhecer as pessoas a quem eu compro as coisas e para além de haver esta questão que também me beneficia a mim própria, não é? Porque eu tenho uma dúvida e pergunto, eu também sei que eu estou a gastar o meu dinheiro eu sei as pessoas que eu estou a ajudar, com famílias que estão do outro lado e, portanto, isso é um sentimento de gratidão enorme que eu acho que não conseguimos ter de outra forma quando vamos às grandes cadeias de supermercados. Mas ao início falaste de tomar por menos tempo os duches. Existe sempre aquele problema de esperar que a água aqueça e isso tudo. Sim. Eu sei que praticas os duches frios. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, aquilo que eu faço, hoje em dia não faço só dos frios, mas fiz durante um ano. E comecei em janeiro, portanto foi mesmo de janeiro a janeiro só banho de água fria. E como eu costumo dizer, não há banho mais frio que banho de água fria. Portanto, aquilo é mesmo, nós entramos, abrimos a água só para nos molharmos, fechamos logo, não é? Ficamos ali um bocado a gritar. Falta o ar. Exato, falta o ar, isso é bom porque dá-nos energia, sobe a Sim, adrenalina, sim. é muito bom de manhã. À noite não é mesmo aconselhável porque depois ficamos muito espertos e temos que dormir, não é? Depois ensaboamos e depois tiramos outra vez o shampoo e o sabão muito rapidamente. Portanto, este é o melhor banho, tanto para o ambiente por ser rápido, mas também para a própria pele, etc. É muito bom. E muitas vezes esse é o que eu faço de manhã. Às vezes à noite quero um banho mais quentinho, também para relaxar. O que eu faço sempre é tentar aproveitar a água ao máximo e, portanto, ir guardando. Geralmente eu ponho num balde e depois utilizo essa água para limpar o chão da casa, caso eu vá limpar a casa nesse dia. Se não, utilizo e vou despejando na sanita para puxar o autocolismo, Exato, é que não porque de faço. facto é um sítio em que se gasta muita água e água potável, que é uma coisa que não faz sentido. Todas as sanitas deviam recolher a água do duche, porque apesar de nós estarmos um bocadinho sujos quando estamos a tomar banho, ainda assim é uma água boa para dar descarga. Ou mesmo do lavatório, que já Do está elevado. lavatório, exato, de tudo. Toda essa água devia ser utilizada, mas pronto, Sim, há casas concordo. que de facto não têm esse sistema. Portanto, o que eu faço é aproveitar e também para regar as plantas, por exemplo, que quem tem plantas é muito bom.
Se não, às vezes o que eu faço é aproveitar mesmo que não tome um banho totalmente frio, utilizo essa água fria, por exemplo, nas pernas, mais na altura do verão, porque ficamos com as pernas mais cansadas, sobretudo quem tem problemas de circulação, que é o meu caso. Depois, quando estamos a tomar banho de água quente, ela já aqueceu, o que eu faço ainda assim é molhar-me rapidamente, desligo a água, volto a ensaboar e estou ali nas calmas, etc. E depois abro novamente a água para tirar o sabão. Portanto, não fico ali com a água aberta, nem pensar. Gostava de falar um bocadinho também de outras práticas que se calhar são mais julgadas. Umas das menos julgadas penso que é comprar em segunda mão ou o upcycling. Depois penso que ainda muita gente olha de lado para dumpster diving ou até o facto de não engomarem a roupa porque querendo, querendo ou não ainda gasta alguma energia. Sim, gasta bastante energia. Eu vou começar pela última que tu falaste, que é a questão de passar a ferro. Aquilo que eu faço, portanto, as pessoas, e já não passo a ferro desde 2011, portanto, foi mesmo uma mudança na altura do minimalismo. E as pessoas só sabem que eu não passo a ferro quando eu digo. Porque, portanto, com isto eu quero dizer que as pessoas olham para mim e eu não tenho a roupa amarrotada. Portanto, há uma série de cuidados que eu tenho para que a roupa, de facto, não necessite de ser passada a ferro. Portanto, primeiro que tudo, quando eu tento comprar coisas novas, e aqui seja comprar mesmo até em segunda mão ou pedir a amigos, é ver tecidos que não precisam de ser passados a ferro. Depois, na máquina, tenho alguns cuidados, que é, eu coloco programas curtos, sempre, porque isso também ajuda na durabilidade da roupa, água fria, outra coisa que ajuda na durabilidade da roupa, e depois nunca ponho a torcer muito tempo. Que por um lado ajuda também a que a roupa dure mais tempo, não estraga a roupa, e por outro a roupa não fica amarrotada. Mal tiro da máquina e tiro logo mal a máquina acaba de lavar, eu sacudo bem a roupa e normalmente penduro logo tudo em cabides. Portanto, eu vou buscar os cabides ao armário, penduro logo e, portanto, é muito mais fácil também quando a roupa fica seca, é só pendurar e depois a roupa não amarrota. Ainda assim, eu viajo muito, portanto tenho que dobrar a minha roupa e levá-la na mala. E tenho que a dobrar, não é? Não há hipótese. O que eu faço é dobro também, segundo a técnica da Marie Kondo, que é uma personal organizer japonesa, portanto quem não conhecer, pesquise, porque é muito engraçada. Portanto, tenho algum cuidado a dobrar a roupa e depois quando chego ao destino, o que eu faço, seja ficarem no hotel ou na casa de alguém, ou o que eu faço é estender logo a roupa em cima da cama ou pendurá-la. Às vezes eu até digo que é a minha técnica de passar a roupa a ferro à mão, que é pôr em cima da cama e com as mãos fazer mesmo como se fosse um ferro de engomar, esticar direitinho e deixar. Portanto, o que acontece é que ela no dia a seguir está passada. Outra coisa que se pode fazer também é quando vamos tomar banho, levar a roupa pendurada no cabide, pendurar na porta da casa de banho, do lado de dentro ou mesmo no duche, e portanto com o vapor da água ela acaba por também tirar ali alguns vincos e depois fazer esta técnica de a deixar esticadinha na cama. E, portanto, por aí não tenho problemas e não tenho mesmo em casa, se quiser passar hoje em dia, eu não posso, porque eu há muitos anos que não tenho nem ferro de passar, nem a tábua. A questão de comprar em segunda mão, foi engraçado tu falares disso, porque eu acho que em Portugal nós temos um cenário um bocadinho diferente de outros países. Se por um lado nós não temos problemas em comprar telemóveis, computadores, carros em segunda mão, não temos, e as casas, não é? Nós nem sempre quando mudamos de casa vamos para uma casa nova, aliás, quase sempre vamos para uma casa que já existe. E quanto a isso, não há nenhum problema. Em relação à roupa, eu noto que as pessoas têm algum problema em Portugal. Eu noto uma diferença muito grande, por exemplo, em relação a países do norte da Europa. Eu lembro-me de ter ido a Londres há muitos, muitos anos atrás, era ainda adolescente, e de ver ruas inteiras com lojas em segunda mão, e eu adorei aquilo. Portanto, já na altura achei muita piada e achei o máximo e nunca percebi como é que não havia em Portugal. Ainda temos um bocadinho o receio de usar coisas que já foram usadas por outras pessoas, ou porque por um lado pensamos já é de uma pessoa que já morreu, ou por outro porque achamos que está sujo, porque é de alguém que já vestiu aquilo. Na verdade, se nós tentarmos perceber um bocadinho como é que funciona a indústria da moda, nós percebemos que a roupa é produzida em fábricas que não têm condições nenhumas. Portanto, aquilo é tudo muito sujo. Já para não falar das condições humanas, que também não têm. E, portanto, também estamos a contribuir para isso, que é muito mal. Pessoas que sofrem imenso com esse tipo de trabalho e sofrimento animal também, mas pronto, não têm grandes condições de higiene. Muitas vezes a roupa está suja. E por mais que nós tentemos lavar em casa, se calhar mais vale eu comprar a peça de uma pessoa que já lavou aquela peça 30 vezes do que comprar a peça a uma loja que nunca a lavou, não é? Portanto, é pensar um bocadinho nisso e ter em conta que se calhar não é bem como as coisas funcionam e comprar mais em segunda mão.
Depois falaste na questão do upcycling, sim, aproveitar tudo o que temos. Eu, por acaso, na minha casa, eu não tenho muito jeito para reaproveitar as coisas e dar uma nova vida às coisas, não tenho. Portanto, eu muitas vezes o que faço é, ou peço a amigos que tenham jeito para fazerem isso, ou vou a lojas ou pessoas que de alguma forma tenham projetos que fazem essa questão do upcycling, e na decoração da minha casa eu fiz muito isso. Portanto, eu agora há pouco tempo, quando mudei de casa, há 2 anos, aquilo que eu tentei fazer foi, eu precisei decorar a casa porque havia muitas coisas que eu não tinha, tentei utilizar coisas em segunda mão, coisas da minha avó, por exemplo, mas as coisas que eu precisava de comprar porque não conseguia arranjar de outra forma, eu tentei, falei com um projeto, que é o Era Uma Vez Upcycling, que é um projeto da Alexandra, e ela aquilo que faz é recolhe muitas vezes coisas do próprio lixo e depois dá-lhes uma nova vida. Por exemplo, os meus candeeiros da sala e da casa de banho são rodas antigas de bicicleta. Tenho na entrada da casa e na sala estantes para livros e outras coisas que eram caixas de fruta, caixas de vinho. Portanto, ela reaproveita tudo, pinta e dá-lhes uma nova vida. Portanto, também há muitos projetos assim, e quem tiver jeito para fazer, então acho que deve mesmo colocar mãos à obra, porque estamos a reutilizar as coisas e ficamos com coisas completamente originais. O de Amsterdã é curioso falares. Eu, de facto, apanho muito lixo nas praias, é uma coisa que eu faço diariamente. E na rua, na verdade, se eu for a passar e vir lixo no chão, apanho sempre, mas não tenho nunca fiz isso. Tenho uma grande amiga que faz, até deixo aqui o nome dela, que é Ana Macielo, que tem o projeto Hero to Zero, que podem pesquisar. E eu nunca fiz e acho que é uma coisa que teria alguma dificuldade em fazer. Apesar de eu mexer em lixo, na verdade, eu mexo em lixo que acaba por estar um bocadinho limpo, porque é lixo que está nas praias há muito tempo. Já teve a ação dos elementos naturais, da água do mar, etc. Estar assim a mexer nos caixotes de lixo é uma coisa que me faz alguma confusão. E depois, na verdade, as coisas estão todas embaladas, não é? Portanto, por um lado, eu sei que é melhor eu utilizar as coisas embaladas que estão no lixo do que eu estar a comprar coisas embaladas novas, como é óbvio, mas ainda assim, depois também como sou vegetariana, há muita coisa que eu não poderia comer, portanto é algo que para mim não faz muito sentido no meu estilo de vida. Agora é uma coisa que eu apoio totalmente e que gosto de divulgar inclusivamente e que acho que faz todo sentido. O que eu acho também é que a nível de legislação também muita coisa devia mudar, devia ser completamente proibido os restaurantes e os supermercados porem comida boa nos caixotes de lixo, mesmo, devia haver multas pesadíssimas e, portanto, todos os restaurantes e supermercados deveriam ser obrigados a deixar isso num contentor próprio, que poderia ser um contentor até dentro do supermercado, para que as pessoas com mais dificuldades ou que estivessem a precisar, ou qualquer pessoa, na verdade, fosse lá buscar, ou até mesmo pessoas que dão apoio a instituições que pudessem ir lá buscar. E, portanto, coisas de forma gratuita, não é? Também não estou a dizer para os supermercados cobrarem por essas coisas, porque não faz sentido se eles iam deitar fora e iam. Portanto, isso é que eu acho que devia haver, mesmo. E, portanto, evitar ao máximo que as coisas fossem parar ao caixote de lixo. Parando ao caixote de lixo, é ótimo que haja essas práticas e também não deveria haver multas para pessoas que fazem dumpster diving, porque, na verdade, as pessoas estão a fazer uma coisa fantástica, que é evitar que aquela comida que não é lixo, que é ótima, não é? Vá parar ao caixote de lixo. Portanto, acho que aqui devia haver mesmo grandes mudanças. Sim, porque muita da comida está perfeitamente Está ótima. comestível. Essa minha amiga Ana, ela vai partilhando sempre um bocadinho o que vai fazendo e ela já faz isto há algum tempo e ela nunca ficou doente. Portanto, às vezes até nós acabamos por ficar doentes quando vamos a um restaurante comer alguma coisa e ficamos mal dispostos, do que ela diz que nunca ficou doente com a comida e ela apanha mesmo muita comida. E mesmo a comida que já não está comestível, arranja-se sempre um fim, não é? Nem que seja fazer a compostagem, por exemplo. E esta questão até, já que estamos a falar nisto, a questão do prazo, não é? A maior parte das coisas, muitas vezes as embalagens o que dizem é consumir de preferência antes de... E quando tem esta questão da preferência, normalmente pode-se sempre consumir depois da data. Mas mesmo as coisas que têm consumir até ao dia tal, quantas vezes eu não consumo depois? Sempre. Ou seja, eu nunca deito nada fora. É certo que eu tenho poucas coisas embaladas, mas das coisas que tenho, ou por exemplo, se ficar em casa de amigos que tenham coisas embaladas, e às vezes eles querem deitar coisas fora, eu digo sempre, não deites fora, deixa estar que eu vejo. Deixa estar que eu, às vezes até brincam comigo, porque eu sou sempre a que como os restos, não é? Porque eu nunca deixo que nada vá fora. Eu cheiro sempre, eu provo um bocadinho, porque se provar um bocadinho não me vai fazer mal. Ou, por exemplo, se estiver quase a deitar, quase no prazo, no final do prazo, o que eu faço é, por exemplo, cozinho e congelo, ou congelo assim, se for possível congelar sem cozinhar,
Portanto, eu evito ao máximo deitar as coisas fora mesmo. E há muitas pessoas que não fazem isto porque eu vou-me apercebendo com as pessoas com quem convivo. E sobretudo quando fico assim em casa de amigos e de familiares, que as pessoas não têm estas práticas. Olham, vão fazer uma limpeza ao frigorífico, de iogurtes. Ah, já passou. E deitam fora. Não, nós devemos ver, porque a maior parte das coisas está em perfeito estado e está ótimo. Sim, porque normalmente quando está estragado tem sempre algum, ou cheiro, É o ou cheiro, ou fica mais confesso que inchado. os iogurtes já está inchado, porque as É bactérias já isso. começaram a fermentar. É isso mesmo. Eh, qual é que foi quais foram as maiores diferenças entre o antes e o depois de iniciar esta vida? Portanto, o que eu sinto é que ganhei saúde, acima de tudo, porque deixei de consumir, como disse há pouco, coisas embaladas. Passei a ter um estilo de vida também muito mais ativo, a estar muito mais em contacto com a natureza, a deixar muito mais vezes o carro em casa, andar de transportes públicos, que acaba por também ser necessário fazer muita ginástica, porque nunca temos o transporte à porta de casa e muitas vezes também temos que andar com a mochila às costas, portanto só por aí ganhamos imensa saúde. Há muito menos idas ao médico e comprar muito menos medicamentos também. Acho que é de alguma forma é mais, uma pessoa sente-se muito mais feliz porque, como falei há pouco, tu sentes que contribuis com as coisas que estás a comprar, tu sabes a quem é que estás a comprar e contribuis para aquelas famílias, para aquelas pessoas e sabes quem é que estás a ajudar. Acabas por conversar muito mais com as pessoas e eu nunca mais vou às compras a correr. Eu vou às compras com tempo, eu falo com as pessoas, pergunto como é que estão os filhos, como é que estão os pais, pergunto quando é que vai ter determinado produto. Se não têm um produto, eu pergunto quando é que podem começar a ter e podem arranjar produtores para ter esse produto. Portanto, é também bom porque nós sentimos que a nossa opinião é ouvida e isso também nos traz felicidade. Acabamos também por conhecer outras pessoas de alguma forma que queiram ter este estilo de vida, porque as pessoas vão às compras e ouvem-nos. As pessoas no local de trabalho veem que nós levamos a garrafinha, veem que levamos o nosso lanche, se calhar, embrulhado num saquinho de pano e também acabamos por ter contacto e influenciar outras pessoas e isso é ótimo porque depois ao fim de um tempo vemos que o nosso colega do lado já começa também a fazer o mesmo porque vê que é fácil. Essa parte da inspiração eu acho que é das coisas mais gratificantes, é eu poder, sou eu, não é, no meu dia-a-dia e quando dou conta já tenho 2 ou 3 amigos ao lado que estão a fazer tudo parecido e eles próprios levam isso para as famílias e para os colegas de trabalho e fazem igual e passam a mensagem. E depois é mais económico. Portanto, houve muita coisa que eu deixei de comprar, mesmo porque não é necessária, e portanto aí houve uma poupança enorme, e mesmo que eu compre algumas coisas que são um bocadinho mais caras, há essa questão de eu deixo de comprar, portanto eu passo a comprar menos, e portanto, vendo o bolo completo, eu ainda assim poupo dinheiro, e depois a longo prazo vou poupar porque são coisas mais caras, mas são mais saudáveis. Portanto, a longo prazo, como falei há pouco, eu poupo nos medicamentos e nas consultas, etc. Portanto, eu acho que isso são, assim, as grandes diferenças, é mesmo isso. Eu agora gostava de lhe dar os parabéns pelo seu novo livro, Vida Lixo Zero. Obrigada. E gostava, pronto, de certeza que já falámos em muita coisa que vamos também ver no livro. Gostava que falasse um bocadinho do livro, o que podemos encontrar e esperar do mesmo. Então, o livro, no fundo, acabou por surgir um bocadinho como consequência destes últimos anos a viver desta forma. E, no fundo, aquilo que eu tentei colocar no livro é o que eu faço no meu dia-a-dia. Portanto, o livro não tem coisas diferentes daquilo que eu faço no meu dia-a-dia. Ou seja, eu não tive que fazer, por exemplo, investigação para fazer o livro. Portanto, tudo o que está no livro está absolutamente testado e mais que testado porque é aquilo que eu faço. No fundo, nessa parte não foi difícil passar as coisas para o livro. O que foi difícil foi, de facto, arranjar tempo para passar o que estava na minha cabeça. Isso sim foi muito difícil, sobretudo a fazer workshops e palestras em muitos sítios do país. O livro está dividido em 3 grandes áreas. Tem uma parte que é a vida pessoal, depois tem a parte da nossa casa e depois, no final, a parte da sociedade, digamos assim. No fundo, na vida pessoal, o que é que tem? Tem uma parte dedicada a esta questão do consumo, que nós falamos um bocadinho, que é nós darmos o exemplo, não é? E que menos é mais, e que este estilo de vida é completamente possível, mesmo numa sociedade consumista. E falo um bocadinho do meu exemplo e daquilo que eu faço todos os dias.
a questão também no trabalho, como é que podemos influenciar os nossos colegas, como é que nós próprios podemos deixar sugestões à empresa, às empresas onde trabalhamos e aos sítios onde trabalhamos. Tem também uma parte dedicada às crianças e aos animais, no fundo à nossa família, não é? E como é que nós podemos inspirar a mudança, e sendo nós pais ou tios ou primos, e o impacto que nós podemos ter na vida das crianças e deixar esse exemplo, porque de facto elas são o futuro e elas aprendem muito rapidamente e podem depois mais rapidamente também influenciar os colegas nas escolas, etc. E portanto essa parte também é muito importante. A parte da vida na casa, no fundo, é como é que nós podemos, desde o início, se formos para uma casa nova, como é que nós podemos decorar e ter uma casa mais sustentável, desde os materiais, tudo que nós colocamos dentro da nossa casa, as coisas que podemos reutilizar, adquirir em segunda mão, o tipo de casa onde vivemos, que é a escolha do tipo de casa é muito importante. Falo da questão das tiny houses, das autocaravanas e autovivendas, que é algo que se tem visto que cada vez mais pessoas hoje em dia optam e que é algo extremamente simples e traz um estilo de vida não só simples, mas minimalista e desperdício zero, porque de facto são casas pequeninas, e que quanto mais pequenina for a casa, mais reduzido será o impacto no planeta, portanto é uma forma ótima de nós termos uma melhor pegada. E depois todas as divisões da casa, como é que podemos substituir o plástico, seja na cozinha, na casa de banho, o que é que nós podemos fazer em nossa casa para de facto reduzir o desperdício. Tenho uma parte em que falo precisamente desta questão do desperdício alimentar. Em relação à casa, acho que é isso. Como é que podemos também organizar melhor as coisas e ter menos, porque na verdade eu acho que uma coisa está aliada à outra, que é a questão de nós termos menos, nós vamos conseguir organizar melhor, perder muito menos tempo a limpar e também vai ser muito mais sustentável porque vamos ter muito menos coisas para manter. Portanto, o ter menos é sempre mais sustentável, de uma forma ou de outra vai ser sempre mais sustentável. Depois a parte final da sociedade, no fundo nós falamos aqui bastante no podcast sobre isso, que é como é que nós podemos ser ativistas todos os dias. Cada pessoa pode ser um ativista, não é preciso nós sermos conhecidos em lado nenhum, nós podemos ser ativistas na nossa casa, com a nossa família, na nossa escola, na nossa turma, no nosso bairro, no nosso trabalho, e dar o exemplo todos os dias e passar a mensagem, porque há muita gente que não muda porque também não sabe como é que pode mudar e o que é que pode fazer. Escrever as cartas às marcas, os e-mails, deixar sugestões a todo sítio onde vamos, portanto, isso é ativismo, todos os dias. E como eu costumo dizer, eu tenho esse bichinho do ativismo já há muitos anos e é algo que eu não consigo tirar. Portanto, eu posso estar de férias ou estar em qualquer lado, que estou sempre a pensar em sugestões e em coisas que posso fazer, portanto não consigo mesmo desligar o botão. Estas questões que nós falamos um bocadinho aqui da legislação e de como é que os governos podem agir também estão no livro, nessa parte da sociedade, como é que as câmaras, as juntas de freguesia também podem ter um papel ativo, como é que qualquer pessoa pode fazer e organizar eventos totalmente desperdício zero, ou seja, eu enquanto, por exemplo, Câmara Municipal posso organizar, e as câmaras organizam, não é? Todos os anos vários eventos, como é que eu posso fazer o mesmo evento que faço há muitos anos, mas totalmente desperdício zero, ou seja, eu reúno ali uma quantidade de gente enorme, mas eu consigo no final ter muito poucos resíduos, por exemplo. Está lá explicado como é que se pode fazer isso, como é que qualquer pessoa a título individual também pode organizar um evento de desperdício zero na sua cidade, mesmo não existindo nenhum evento. E eu já fiz 2 eventos assim, totalmente do zero, e o primeiro também pouca gente me conhecia, e eu organizei isto tudo com uma amiga e organizamos tudo num mês, e portanto explica lá também um bocadinho as aventuras de como é que foi organizar isso. Falo de algumas tendências que eu acho que são tendências do futuro, que é o caso, por exemplo, da economia de partilha, que eu acho que nós vamos cada vez mais caminhar para uma economia em que vamos partilhar as coisas, muito mais do que possuir as coisas. Ou seja, eu preciso de um berbequim, eu não vou comprar um berbequim, eu vou se calhar ter uma loja de ferramentas na cidade ou no meu prédio, uma biblioteca, por exemplo, não uma loja que me consegue arrendar aquele objeto e eu pago uma espécie de valor só para ter aquele berbequim durante um dia ou 2, não é? Que é quando eu vou fazer as obras em casa e depois devolvo, e recebo se calhar uma parte da coima, no caso de não acontecer, de não fazer estragos ao objeto, por exemplo. Acho que cada vez mais vai ser esse o caminho. Mesmo termos casas partilhadas, que hoje já vai acontecendo um bocadinho com a questão das férias, mas acho que faz todo sentido, que é eu faço isso com a minha casa, que é quando eu não estou em casa, eu empresto a minha casa aos meus amigos, por exemplo. Porque felizmente vivo perto da praia e acho que é muito bom viver nessa zona
Então, quando eu não estou, porque é que os meus amigos não podem ir para lá passar férias ou passar um fim de semana? Então, acho que vai haver muito mais esta economia de partilha. E, portanto, no fundo, falo de algumas tendências que eu acho que, não só como a economia de partilha, mas muitas outras vão chegar, algumas já estão a chegar, outras ainda vão chegar, e que eu acho que vão transformar completamente as nossas vidas e que vão permitir também que nós tenhamos comportamentos muito mais sustentáveis. Então, no fundo, o livro tem cerca de 200 páginas, tem esta divisão então nas tais 3 áreas grandes, mas depois cada área tem estes mini subcapítulos, e depois cada subcapítulo, que eu acho que é a parte mais importante para mim, que eu queria mesmo que o livro tivesse, tem desafios. Ou seja, eu acabo de ler um capítulo, neste caso o subcapítulo, e tenho logo exercícios muito práticos de como é que eu posso logo começar a fazer alguma coisa mal acabo de ler o subcapítulo. Eu não quero mesmo que este livro seja mais um livro em que eu digo, é tão giro e tão boas ideias, mas que depois eu arrumo lá na estante ou dou a alguém e as ideias ficam só na cabeça e depois não vou para a prática. Portanto, acima de tudo, eu quero mesmo que seja um livro para passar à ação. Esse é mesmo o objetivo. Portanto, eu até prefiro que as pessoas demorem mais tempo a ler o livro, mas comecem logo a pôr em prática e a partilhar. E tem uma hashtag que eu criei propositadamente para que as pessoas partilhem nas redes sociais, porque eu acredito mesmo que a partilha é o mais importante. E eu acho que nós temos esse poder de contagiar os outros que estão à nossa volta e, portanto, utilizando a hashtag Desafio Vida Lixo Zero, qualquer pessoa pode partilhar aquilo que está a fazer e, obviamente, que eu também vou partilhar, porque eu estou super curiosa para ver o que cada pessoa também vai fazer um bocadinho nas suas casas e nas suas vidas, porque eu acho que a magia é essa, é que como nós todos temos vidas tão diferentes, e eu estou sempre a dizer isto, eu aprendo imenso com as partilhas dos outros, porque tenho uma vida diferente das outras pessoas, e por isso gosto sempre de aprender com os outros. Então, a ideia foi mesmo criar a hashtag nesse sentido, para que toda a gente possa partilhar. Sim, basicamente é uma enciclopédia e um guia para... Sim, um mini guia, sim, exato. Podia ter muito mais coisas, como é óbvio, não podia pôr ali tudo, porque também não dá. Ia ficar uma coisa muito chata, ia ficar uma coisa muito pesada, também ia ser menos sustentável, porque ia ter muito mais papel, a pegada ia ser muito maior, portanto teve que se encontrar ali um meio termo. Esta ideia mesmo do livro foi uma coisa, apesar de eu querer, foi uma coisa difícil de decidir, porque o livro tem sempre a sua pegada, não é? É papel que está ali e mesmo toda a produção do livro, o envio do livro, etc. Portanto, é papel reciclado e é uma capa que não tem plástico, porque a maioria das capas dos livros às vezes não parece, mas todas elas têm uma ligeira película de plástico, por isso é que eles brilham um bocadinho, as capas. E, portanto, para lançar um livro, de facto, tinha que ter essas preocupações e isto foi um bocadinho difícil também na editora, porque as editoras não estão preparadas para isto, não estão habituadas, portanto, foi tudo mais demorado, foi também um bocadinho mais caro, portanto, às vezes nós achamos que o facto de ser mais sustentável, se calhar às vezes também é mais barato, mas não é, porque é uma coisa nova, ninguém faz, e nós não nos podemos esquecer que o facto de haver poucas pessoas que procuram este tipo de papel ou este tipo de objetos, como nós falamos durante o podcast, faz com que as coisas também ficam mais caras, não é? Funciona a lei da oferta e da procura. Portanto, se mais pessoas começarem a fazer isto, e eu acredito que o facto de eu ter começado a fazer isto com a editora, que mais autores também façam, porque agora o caminho está aberto, portanto é muito mais fácil agora fazerem, eu acredito que isto também traz a mudança e, portanto, que leva mais pessoas a fazerem o mesmo. Sim, o livro será lançado dia 17 de janeiro, certo? 17 de janeiro, sim. Portanto, a partir desse dia estará disponível em todo lado e depois também é possível encomendar já, mas estará disponível em qualquer livraria, portanto, sim. Ok. Isto já está a ficar longo. Para terminar, tem alguns conselhos ou algo que queira acrescentar para quem quer aderir a esta vida? Sim, eu acho que ao longo do podcast já se foi partilhando muitos conselhos e também para não alongar muito mais, eu quero deixar o conselho que eu acho que é principal, que é começar já. Eu acredito mesmo, e muitas vezes digo que esse é o lema do Lixo Zero, que é a grande mudança está nos pequenos passos de cada um. Portanto, às vezes pequeninas coisas que nós achamos que não têm importância nenhuma, têm muita, muita importância porque nós somos muitos no país, somos muitos no nosso planeta, então todas as ações tomadas têm uma grande, grande diferença e, portanto, começar já é o mais importante. Quer deixar os seus... as suas redes sociais ou algo do género para que as pessoas possam seguir o seu trabalho?
Sim, então quem quiser seguir-me basta procurar tanto no Facebook como no Instagram, Lixo Zero Portugal, e também o Anna Go Slowly. E portanto basta procurar essas duas e vão encontrar. E o blog é annagoslowly.com e portanto lá encontram muitas destas dicas que nós falamos e tem também lá um guia que é digital, o guia de desperdício zero, assim pequenino, que eu envio gratuitamente para quem subscreve a newsletter. Sim, já fiz o download a esse. Obrigada. Pronto, eu depois deixo os links também na descrição do podcast. Ok. Queria agradecer muito, gostei muito deste bocado e penso que as pessoas vão ganhar muito com esta informação, não é? Muito obrigada. Pronto, muito obrigado.